Bom dia, meu nome é Ludmila, voltando aqui com vocês novamente, né? Fizemos aí uma parceria no mês passado, agora vamos fazer de novo. No mês passado, nós estávamos trabalhando qualidade de vida, trabalho e consumo. Nesse mês, nós vamos trabalhar meio ambiente, também no intuito de ampliar um pouco com vocês o item do trabalho. Bom, enfim, né? Para quem não viu a última aula, meu nome, né, é Ludmila, sou professora dos EJAs, tá? E estamos aí agora, né, com esse intuito de meio ambiente e trabalho, certo? Desejando a todos aí um bom dia, expliquei na última aula, né, que um bom dia, porque geograficamente a gente considera o dia como uma rotação completa do planeta, né? Portanto, 24 horas, qualquer horário seria bom dia, e não o contrário de noite, o período claro do dia, né? Então, portanto, qualquer horário que eu te desejar bom dia seria um dia geograficamente falando na rotação do planeta, tá bom? Vamos começar aí a nossa aula, o nosso tema. O tema de hoje, meio ambiente e trabalho, nós vamos iniciar falando primeiramente como que teve essa formação, certo? Então, primeiro, formação do planeta, que ocorreu ali cerca de 4 bilhões de anos atrás, num período que nós chamamos de Arqueozoico ou pré-cambriano, certo? Onde surgiu a formação inicial do planeta. Inicialmente surgiram aí, né, a atmosfera, litosfera e hidrosfera, que são atmosfera, o ar, litosfera, as camadas terrestres, hidrosfera, a água. E a partir dessas três formações, ar, água e terra, surgiu a biosfera, os seres vivos em todas essas camadas. Então, nós temos seres vivos na água, temos seres vivos na terra e temos também, por exemplo, os pássaros, né, no ar, ok? E a partir daí, professora, de onde surge o trabalho? O trabalho, ele é humano, então ele surge a partir do surgimento do homem, né? E quando surgiu o homem recente? O homem recente surgiu no último período da última era. A última era, que é a atual, que nós estamos hoje, é a era cenozoica, que está aí presente há 65 milhões de anos. E o último período dela, que é o quaternário atual, está presente há 2 milhões de anos só. E o homem, né, como a gente conhece hoje, o Homo sapiens sapiens, nossa espécie, como ela é hoje, teria surgido há apenas 350 mil anos. Ou seja, o planeta começou a se formar há 4 bilhões de anos e nós só surgimos há cerca de 350 mil anos. Então, a gente é bem realmente perto da formação do planeta, né? Muito recente, certo? E aí, a partir do surgimento do homem é que veio, né, o surgimento do trabalho, ok? Do trabalho, a gente tem aí o quê? O que seria o trabalho, né? Já trabalhamos na aula anterior, vamos trabalhar o trabalho novamente, né? A necessidade de transformação da natureza para suprir as necessidades. Lembrando que nós já falamos na aula anterior também, né, que hoje não é mais só para suprir, hoje a gente acaba, né, exagerando e fazendo mais do que a necessidade básica. E lembrando que o trabalho, ele pode ser um esforço físico ou mental. Físico, por exemplo, né, se eu vou fazer um carregamento de alguma coisa, se eu vou cortar, por exemplo, uma lavoura, é um esforço físico. E mental, né, se, por exemplo, eu estou aqui dando aula, é um esforço mental. Se eu tenho que gravar um trajeto, um caminho, é um esforço mental, ok? Todos eles são trabalho. Aí a gente vai entrar no primeiro homem que surgiu aqui, né, nesse meio ambiente. Lembrando que todo homem, gente, ele é parte do meio ambiente. Por quê? Porque ele é biosfera, ele é um ser vivo, né? Nós somos um ser vivo, um ser humano racional. Mas não deixamos de ser, né, um animal racional, porém um animal. Então, somos um ser vivo, somos parte do meio ambiente. E a gente aqui no Brasil chama os nossos primeiros homens, né, de indígenas ou índios, né? Inclusive aqui na nossa área existiam várias tribos diferentes,
né, de índios quando surgiu o colonizador. E esses índios, eles viviam em sustentabilidade, que é uma palavra muito falada hoje, né? Que tem uma busca atual, o pessoal tudo aí tentando ser sustentável e tal, né? Nós vamos entrar nesse tema aqui e vamos voltar nele lá ao final, né? Nessa possibilidade. Porém, hoje fica muito difícil com todas essas novidades que nós criamos, né? Todos esses conceitos novos que nós, seres humanos racionais, inventamos, né? Porém, para esses índios era possível sim, eles viviam, né, em sustentabilidade com a terra. Como? Eles pescavam somente o necessário para eles comerem, né? Eles viviam em harmonia com o meio ambiente, eles usavam ali folhas de arbustos para fazer suas casas, e quando eles viam que ele estava exaurindo, ele estava utilizando muita terra, e ela estava começando a ficar frágil, eles eram nômades, eles mudavam de local. Por isso que os índios, eles precisavam de grandes áreas. Por quê? Porque com essas grandes áreas, eles mudavam de local quando eles viam que estava exaurindo os recursos daquele local, deixava aquele local ali para ele voltar a ser um local bom para a terra, voltar a ter seus nutrientes, para o ambiente ali, as árvores, né, se reflorestarem, para os animais voltarem e iam para outro local. Então, com isso, eles acabavam reflorestando, eles acabaram deixando o meio ambiente se reviver. E eles não usavam, igual a gente usa hoje, exageradamente, né? Esse sistema consumista que a gente já trabalhou anteriormente. Era bem sustentável, sim. Né? E essa possibilidade atual, muito difícil. Por quê? Primeiro, veio o colonizador, no nosso caso, português, né? Na maior parte, no nosso caso da América, né? Continente americano, europeu, espanhol. Produziu principalmente no colonialismo, nas grandes navegações, né? Principalmente colônias de exploração, principalmente com o intuito de chegar e explorar o local. Então, na exploração, eles exploravam principalmente para o Brasil, que era uma madeira, então era arrancada ali, né, do meio ambiente, e minérios, ouro, prata, né, que são arrancados ali do meio das rochas. Então, você tem que explodir, né, destruir tudo que está em cima. A visão era eurocêntrica, eurocentrismo. O que é isso? A Europa era considerado o centro, né? Ali o continente todo importante do mundo. Então, as ideias da Europa eram consideradas as mais evoluídas, certo? E por isso, como a Europa, né, ela era capitalista, o capitalismo era considerado, apesar de ainda incipiente, né, o mais importante, a forma principal. E acabou que essas colônias viraram todas capitalistas. E o capitalismo, ele é baseado em quê? Na exploração, na desigualdade, no lucro. E para você ter uma exploração, você vai explorar o quê? O que você usa para fazer qualquer coisa? O meio ambiente, o recurso natural, a matéria-prima, que vem de onde? Do meio ambiente. E para fazer isso, o que o europeu fazia? Ele chegava inicialmente, fazia troca com os índios. Quando ele queria explorar ainda mais, ele resolveu tomar a terra dos índios. Aqui a gente fala os índios, gente, mas no neocolonialismo também foi feito na Ásia, na África, né? E aí, no caso, por exemplo, da África, eram tribos africanas. Então, a gente fala índios porque a gente usa o caso do Brasil, tá? Mas são os povos das terras, né? Os donos originários dos locais. E aí, nesse caso, ele chegou e o que ele fez? Tentou fazer daquele povo da terra, no nosso caso os índios, né? E nos outros casos locais, né? De origem, escravos. Quando o povo não aceitava, o que ele fazia? Genocídio. Matava a população inteira. Se alguém tiver oportunidade, assiste depois, né? Um filme muito, muito, muito bom, chama A Missão, antiguíssimo, né? 1900 bolinha, né? Ele é o primeiro filme gravado do Robert De Niro, ele ainda era jovem, você vai ficar lá, né, meio assustado. E ele mostra esse genocídio feito pelo eurocentrismo aqui na América, quando ele chegou, tá? Aqui no nosso continente. Então, ele tenta fazer escravidão de índios, os que não aceitam, ele faz genocídio, ele mata. E ele mostra também o etnocentrismo, ele tentando tirar a cultura do povo, dos índios, né, do povo originário, e colocar a cultura europeia.
Como? Ele trazia padres, que eram chamados de jesuítas, que iam para essas tribos e ensinavam a religião católica. E ensinavam também o português, no nosso caso, porque a gente era colônia de Portugal. Então, você estava tirando a cultura originária do índio e impondo uma cultura diferente. Isso é etnocentrismo, praticado pelo eurocentrismo, certo? Além do genocídio, da morte em massa e da escravidão. Então, quem não aceitava a escravidão? Genocídio, morte. E primeiro tinha que praticar o etnocentrismo para o índio aceitar a escravidão. Tudo isso para praticar o eurocentrismo, que era baseado no capitalismo da época, tá? Tudo isso aqui é mostrado nesse filme A Missão. Então, quem tiver oportunidade, tá? A gente consegue acessar ele gratuitamente pela internet. É bem interessante, ele mostra tudo isso daqui e mostra também a relação de sustentabilidade do índio naquela época primordial com o meio ambiente. Bastante interessante, tá? Bom, continuando, professora. A senhora falou assim que inicialmente o tema ia ser trabalho e meio ambiente. Sim, é isso. O homem, a partir do trabalho, ele vai utilizando o meio ambiente. Lembrando que até aqui o índio era sustentável. Veio a colonização, passou a não ser mais sustentável. Começou a ter o consumismo, a usar em excesso e agredir o meio ambiente. E aí veio a urbanização. Com o que veio a urbanização? Com o eurocentrismo, porque na Europa existiam cidades. E aí veio, né, a formação de cidades nos locais colonizados pela Europa. E já existiam nos locais que eram metrópoles, né? Então, essas formações de cidades, tanto nas metrópoles quanto nas, então, recém-colônias, né, elas trazem um acúmulo de pessoas, porque cidade é isso, é um acúmulo de pessoas, né, em um determinado lugar, que vai trazer, obviamente, um acúmulo de construções, de paisagens construídas. E nisso, o que afeta, né, o meio ambiente? Primeiramente, porque para você construir, você tem que desmatar, você vai tirar o meio ambiente. Porque não dá para você construir a casa da árvore no meio da cidade. Segundo, você vai poluir e contaminar. O quê? Tudo. A água, o solo, o ar. Como assim, professora? Um monte de gente junto, gerando lixo. O lixo expele gás. Não tem jeito. Vai poluir e contaminar. Água, solo e ar. Então, na cidade, o consumismo, ele também é aumentado, né? Então, com isso, vai precisar produzir mais, extrair do meio ambiente e vai gerar mais lixo, porque depois que quebrar, né, é lixo. Então, também agredindo o meio ambiente. E aí, para produzir, a gente precisa do extrativismo e da mineração. Extrativismo para produzir, por exemplo, né, a gente tem hoje aí, né, vamos dar um exemplo, um creme de açaí, um creme de avelã, né? E mineração, para você extrair, por exemplo, aqui, né, nós temos o metal, né, ou para fazer qualquer tipo, né, de eletrodoméstico, ou no caso deles ali, extrativismo de madeira naquela época, né, para construir, vamos supor, as casas, né? E na mineração de prata, de ouro, né? E aí parou, professora? Não. Aí, além da urbanização gerar o lixo, que lembrando, polui o solo, polui o ar, porque libera gás, e o lixo, se você lembrar, quando você põe ele na porta de casa, ele no fundo, ele dá um líquidozinho, normalmente preto, mas às vezes pode ser amarelado, branco, e aquele líquido chama chorume. Ele pode infiltrar dentro da terra, e além de contaminar a terra, ele pode infiltrar mais e chegar no lençol freático, no aquífero. E aí ele pode contaminar também a água. E depois lá na frente ele pode aflorar num lugar que você vai beber, tá? Então ele pode também contaminar a água. E aqui, ó, o lixo também jogado na água, contaminando a água, nem é pelo chorume, é diretamente na água mesmo. Tudo isso causado por quê? Pela urbanização, pelas cidades, né? O desmatamento, né? Para venda ou para construções. Mas ainda pode ficar pior? Pode. Quando chegou a Revolução Industrial, quando veio a introdução de máquinas. Por quê? Porque aí mais gente mudou para a cidade, teve o êxodo rural, né, a saída do campo para a cidade em busca de emprego. E aí piorou mais ainda, porque teve mais gente na cidade, e com mais gente na cidade, tudo isso aqui ficou maior,
certo? E tudo isso daqui aumentou, então ficou pior ainda, com a urbanização excessiva, né, causada pelo êxodo rural na Revolução Industrial. Excrementos industriais, porque antes não tinha indústria, então era só sujeira causada pelas pessoas. Agora ainda tem a sujeira causada pelas indústrias. Então ainda vai ter o resíduo industrial, vai ter a chaminé da indústria poluindo o ar, se ainda vai ter o resíduo da indústria, né, o esgoto, poluindo o rio, se ainda vai ter o lixo da indústria poluindo o solo. Então, piorou ainda mais, né? E lembrando que a indústria, ela produz, né, bens para o consumismo. O que é isso? Ela produz um bem que vai perder rápido, porque antes era tudo artesanato, feito à mão, bem feitinho. Para quê, né? Para durar muito. Agora não, com a máquina ele quer fazer um sapato que dure pouco, para você poder comprar outro. Então, cada vez você vai gastar mais o meio ambiente para produzir novos e mais lixo vai ser gerado para jogar fora e comprar um novo. É a ideia do consumismo, onde é muito bem mostrado no vídeo, tá? Do documentário A História das Coisas, da Anne Leonard, né? Onde ela mostra a obsolescência dos materiais, que a propaganda é feita para isso. Você compra, e aí você está na moda. E aí, vamos supor que hoje é estação, né? Naquela época era ano, né? Se você tem um sapato, por exemplo, né? De bico redondo e está no ano do sapato de bico quadrado, você não está na moda. Então o povo ri de você. Por quê? Na verdade, por nada. Se você for pensar bem, não faz a menor diferença. É porque faz mais bem para a saúde? Não. É simplesmente porque a propaganda, né, a televisão, o rádio, ele te induz que isso tem que ser feito só para você comprar mais, para você participar desse consumismo, aumentando, né, a destruição do meio ambiente. Ok? Gente, no próximo slide, vou começar a mostrar, então, algumas imagens que mostram esses problemas ambientais que foram, né, aumentados com a Revolução Industrial. Primeiro aqui, né, a poluição do ar, que já era causada, como eu mostrei anteriormente, né, pelo lixo e agora aumentou muito mais, se você olhar aqui, né, com a poluição causada pelos automóveis e pelas indústrias. Aqui a gente tem, né, a mineração. A mineração, inicialmente, ela já era feita, já causava uma poluição, mas ela era muito menor. Agora, com máquina, olha isso daqui. Lembrando que o minério, ele está no meio das rochas, né? Então, você tem que destruir tudo que está em cima, todo o meio ambiente, as plantas, os animais, arrancar o solo, para conseguir extrair ele do meio da rocha. Olha o tamanho do buraco, imagina que tudo sobre isso daqui foi arrancado, foi explodido. Tá? Então, é uma destruição imensa do meio ambiente. Aqui o esgoto, né, sendo jogado no rio, lembrando que esse esgoto ele pode causar vários problemas. Além de poluir o rio, né, de contaminar, né, e quem for beber e quem morar ali, né, alguns animais, algumas plantas, seres vivos, ele pode ainda ter rejeitos que vão ficar presos no fundo do rio e com isso, quando chover, causar enchente, causar alagamento. Além de diminuir a quantidade de oxigênio na água e, com isso, matar várias espécies, tá? Alguns dos problemas atuais que nós temos hoje, né, que são causados aí pelo trabalho humano no meio ambiente, vou começar aqui pelo item do lixo, né? O lixo comum, por exemplo, que se a gente morasse ainda aí no campo, né, a gente poderia jogar, por exemplo, restos de comida para os porcos, né, para a galinha, fazer aí um resíduo orgânico para jogar nas plantas, enquanto aqui na cidade vai mesmo para o lixo. O lixo reciclável, reutilizável, né, que no campo tudo é reutilizado, né, aqui é bem mais complicado de fazer isso. A gente tem aí um sistema, né, em algumas cidades de reciclagem, né, de reutilização, mas a maior parte, infelizmente, não acontece. O lixo cibernético eletrônico, que nem existia, que agora existe, e muitas vezes a gente nem sabe onde descartar esse tipo de lixo. Né? O lixo aeroespacial, que muitas vezes a gente nem lembra da existência dele, que são resíduos, né, de foguetes aeroespaciais, de satélites que a gente manda para o espaço e que param de funcionar ou dão algum defeito ou passam do tempo de
de prazo de funcionamento mesmo e ficam ali vagando, né, pela órbita do planeta. O resíduo de serviço de saúde, que são aí resíduos de clínicas veterinárias, odontológicas, de hospitais, de clínicas de saúde, que tem um descarte especial, além dos resíduos industriais, que eu acabei de mencionar, né, anteriormente, né, que são os resíduos das fábricas, das indústrias, que não existiam anteriormente, né. Lembrando ainda, né, da questão da propaganda e do consumismo, que eu acabei de mencionar anteriormente, né, do vídeo da História das Coisas da Annie Leonard, né, importantíssimo, quem quiser ter o acesso, né, que mostra aí essa mania da propaganda de mostrar que a gente precisa cada vez mais de coisas que, na verdade, a gente não precisa e que faz a gente cada vez mais consumir e, com isso, extrair mais do meio ambiente e gerar mais lixo. Continuando ainda nos problemas atuais, nós temos aí a poluição sonora da cidade, né, que no campo não existe, né, que é todo tempo, né, é automóvel, é buzina, é barulho, né, a poluição visual, que são várias cores, vários outdoors, vários panfletos, o desmatamento, que a gente já tinha, né, desde a urbanização. Gente, no caso a agropecuária, né, que está, na verdade, aí dentro do desmatamento, muito desmatamento feito atualmente por conta da agropecuária. A gente desmata tanto para fazer grandes plantações, né, de forma extensiva, tanto para fazer a pecuária, criação de animais de forma também extensiva, gado solto, né? E aí a gente deve lembrar que, nesse caso, é uma agropecuária que mostra um campo completamente diferente da agropecuária antiga, que a gente tinha, né, aquela coisa mais ali tradicional, né, num campo mais, vamos falar que hoje a gente olha mais como lírico, né? A mineração, como eu mostrei para vocês, que já existia antigamente, mas que atualmente, né, vem piorando aí, né, pelo sistema de exploração também por maquinário. Continuando, gente, dos problemas atuais, a gente tem um problema chamado desertificação. O que é a desertificação? É quando um local fica parecendo um deserto, vira um semideserto. Por que isso acontece? Pela questão de desmatamento. Você tira a vegetação do local. Se o local for um local que tem um solo que não é propício, que não é bom, não vai crescer mais nada. Ele acontece principalmente nos entornos de deserto mesmo, porque o próprio deserto ele vai tomando conta, vai aumentando no entorno. Depois dele, a gente tem ainda as mudanças climáticas. Por quê? Porque a gente tem um microclima pequeno, que você pode ter uma saída ali, uma divisão de ilha de calor, que você pode ter também pela questão, por exemplo, de árvores. A periferia vai ter mais quintal, vai ter mais árvores, enquanto o interior vai ter menos árvores, quando você estiver ali no centro. Portanto, na periferia você vai ter um clima mais ameno, enquanto no centro, por ter menos quintais, menos árvores, e por você ter mais área construída, você vai ter a questão ali de mais calor, né? Vai estar mais quente. Isso a gente chama de ilha de calor. É uma questão micro, né? Porque está ali na área local. E que você pode olhar no macro o aquecimento global, né? Que a gente pode falar também do aquecimento global enquanto aquecimento climático, a mudança climática em nível geral. Muita gente fala aqui também de efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa ele é natural. Né? Você expele gases e esses gases vão proteger o planeta. E vão manter a uma temperatura que é possível o planeta sobreviver com vida. Porém, quando você libera excesso de gás estufa, o planeta fica muito quente. E aí, se ele fica muito quente, exageradamente quente, que é o aquecimento global, né, o exagero do efeito estufa, pode descongelar as calotas polares e as neves eternas dos picos das montanhas. E aí, ela descongelando, o que acontece? Vai aumentar o nível de água nos oceanos. E aí, as áreas de planície, as áreas mais retas, e as bordas de litoral, elas podem ser, né, invadidas pela água. Seria ali uma questão de alagamento. E aí, nesse caso, né, o alagamento vindo do oceano, a gente teria, né,
invasão de água nessas áreas litorâneas, que ia acabar desaparecendo, certo? Então, isso aí seria um grande problema, né? Uma questão aí estudada por várias pessoas, né? Trazidos também pelos problemas atuais aí causados pelo trabalho humano, certo? O assoreamento que eu expliquei ali na questão do esgoto, lembra que eu falei que o esgoto pode ficar ali acumulado no fundo, que pode matar os animais pelo excesso, né, de lixo, que não vai ter oxigênio, quando chover pode alagar? Aquilo ali é chamado de assoreamento. Pode acontecer também, no caso do desmatamento, se ele for na beira, ali na lateral, né, do rio, ele pode deixar ali a terra solta e essa terra cair dentro do rio. Se essa terra cair dentro do rio, a gente fala que esse rio está assoreado, ou seja, ele está cheio de terra no fundo e não vai caber novamente quando chover a mesma quantidade de água, provocando aí o alagamento, né? E a enchente, obviamente. E o último item dessa página aqui que a gente tem é o Protocolo de Kyoto, que é um protocolo, um acordo, né, que foi formulado entre alguns países aí que tinham grande concentração de poluição, né, do ar, para tentar minimizar esse caso e, fazendo assim, diminuir a poluição, né, do ar, para tentar diminuir aí o aquecimento global. Porém, é um protocolo que, infelizmente, nem todos os países assinaram, né? Foi um protocolo que, infelizmente, vários dos que assinaram também não cumpriram, não estão cumprindo, e que, então, infelizmente, não está tendo aí, né, grandes, vamos falar assim, grandes vitórias, certo? Terminando aqui, né, mais alguns problemas, né, atuais, a gente tem aqui os problemas de energia. Principalmente, do que a gente vai falar aqui, né, o consumo, que a gente sempre tem aí, no nosso caso, que a gente usa energia, né, hidroelétrica, né, quando falta aí a questão da chuva, né, a gente sempre está pedindo aí para o pessoal diminuir o consumo, a gente tenta sempre, né, fazer alguma coisa para melhorar. Mas aqui a gente vai entrar principalmente no fato dos combustíveis fósseis. Por quê? Porque é uma energia, certo? Não renovável. Então, como ela é não renovável, usou, acabou. E quando você usa, ela gera um gás que também é prejudicial ao meio ambiente, tá? Então, ela vai gerar um gás de efeito estufa, que pode prejudiciar, sim, o meio ambiente. E é um dos combustíveis que a gente mais utiliza. A gente utiliza aí tanto nas indústrias quanto nos automóveis, certo? Embaixo eu coloquei ali OGM. O que é OGM? É organismo geneticamente modificado, ou que a gente chama também de transgênico. São aí alguns organismos feitos em laboratório, que a gente pega ali, né, um pedacinho de um elemento, um pedacinho de outro, né, de seres vivos e mistura, para conseguir, principalmente no caso aí, né, das grandes multinacionais, produzir sementes que conseguem, né, um fator genético para produzir mais e melhor, tá? E sem ataques de insetos, na maioria das vezes. Apesar de ter algum outro link, mas a maioria é isso. E aí, qual que é o problema, né, que a gente tem aí de meio ambiente? A gente não sabe, a gente não tem estudo suficiente ainda para saber a qualidade disso em relação de ciclo ambiental. Então, a gente não sabe ainda se isso vai causar um problema num nicho ecológico ou não. Então, isso também é um problema que o homem, o trabalho humano, vem causando e que pode vir a ser, né, um grande problema no futuro na cadeia alimentar. Nós temos que começar a olhar isso daí, né? O esgoto que a gente já mostrou lá a partir da Revolução Industrial, a poluição e contaminação das águas que a gente já mostrou lá também. E eu coloquei 2 itens aqui que a gente às vezes nem lembre, né? Que é o turismo, principalmente o ecoturismo. A gente vai visitar um lugar e às vezes a gente não tem o bom senso, a educação. Tipo assim, eu estou no meio de uma floresta, eu estou tomando uma latinha de coca, eu jogo. Quem vai catar um macaco, né? Não dá. Então, essa questão aí de ter, né,
um pouquinho mais de bom senso na hora que você vai fazer turismo ou ecoturismo. Por quê? Porque aquilo que você joga ali, está no meio do meio ambiente, além de ninguém pegar, a gente vê aí, né, várias imagens. Por exemplo, tartaruga, né, que está aí, né, morre porque engoliu uma sacolinha plástica, né? Peixe com um pedaço preso de tampinha de garrafa PET. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. E, finalizando, a gente tem aí a especulação, que são aquelas pessoas que compram imóveis, né, compram ali lotes no centro da cidade e ficam esperando aquele lote valer mais. Enquanto isso, as pessoas estão comprando o entorno que era vegetação e destruindo, desmatando. Bom, finalizando, gente, queria lembrar o que eu falei lá do começo da questão indígena da sustentabilidade, né? Pus uma frase aqui: o homem é natureza, mas as suas invenções, eurocentrismo, capitalismo, urbanização e industrialização, o distanciam cada vez mais da sua origem. Ou seja, nós somos parte da natureza. Nossos primórdios eram sustentáveis, mas a gente inventou tanta coisa que a gente ficou muito distante da natureza. E hoje, a sustentabilidade é muito difícil, né, da gente conseguir chegar lá novamente. Então, a gente tem que começar a rever aí, né, o que a gente inventou e por que está tão difícil, né, e tão distante essa sustentabilidade, tá bom? Exercícios vão estar aí para vocês disponíveis no site da Prefeitura. Muito obrigada.